Olá, boa noite para quem está na aula aí. Tudo bom, pessoal? Friozinho, não? Eu não sei aonde vocês estão, mas vocês estão em São Paulo, tá bem friozinho. Caramba, cara, 2 graus, onde você está? Pô, Sorocaba não faz tanto frio assim, normalmente. Eu não sei quantos graus está aqui, não. É, realmente. Essa onda veio com tudo. E o ruim é que aqui a gente não costuma ter casa com aquecimento. A gente gasta bastante, a gente passa muito frio em casa, depois gasta bastante energia com aquecer o chuveiro, aquecedor, todas as coisas que a gente precisa. Porque a casa não tem vedação térmica nenhuma, você gasta uma força enorme. Né? Assim, outra coisa que se vê muito no frio, agora nem tanto, porque choveu faz pouco tempo, é quando você tem frio com baixa umidade. Aí você vê bastante efeito de estática. O pior desses efeitos de estática é levar choque a hora que você desce do carro. Bom, parar de conversa. Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar a aula aqui. Eu vou mudar um pouco esse daqui da aula 20. Eu vou falar sobre um slide da aula passada, que na verdade ajuda a gente a dar introdução para a aula de hoje. É esse aqui. Na aula passada, eu estava falando sobre o circuito constituído de resistência e indutor, né? É o circuito RL. Na hora de desligar ele, eu comecei, eu só fui mudar o sinal de uma setinha da corrente que estava lá, eu tinha colocado ela para o lado errado, né? Mas aí eu achei que estava meio complicado do jeito que estava. Então eu peguei e fiz um outro circuito que contempla os dois casos. Em vez de fazer dois para cada um dos casos, eu fiz um que contempla os dois casos, que é qual é a configuração do circuito quando eu carrego o indutor, que nesse caso seria eu pegar essa chave desse circuitinho que está aqui e ligar no ponto 1. Então, na hora que eu ligo, aí eu vou ligar a corrente no indutor, a chave para a posição 1, a corrente do circuito vai ser essa corrente 1, ela vai passar pela bateria e pelo indutor. Onde esse RB que está aqui, ele representa a resistência do fio do indutor. Porque é uma bobina, né? Essa bobina tem uma resistividade, que é o Rho do fio. Aqui é o comprimento do fio, que é o número de voltas que eu dou no fio, vezes o perímetro de uma volta. E dividido pela seção transversa do fio, que é a definição de como a gente calcula a resistência. A gente viu no exemplo que a gente usou, essa resistência do fio da bobina estava quase 5 ohms. Esse RB aqui é 4,76. Então é um caso que a gente calculou.
Está no slide ali da aula passada. Então, ó, e aqui eu coloquei a resistência RF, que é uma resistência interna da fonte. Mas ela representa, na verdade, qualquer resistência que vai aparecer no circuito quando ele está no modo de passar a corrente no indutor. Estou introduzindo a corrente no indutor. Na hora que eu fecho aqui, essa resistência associada à fonte de corrente, né, pode ser aqui de interno da fonte, ou podia ser uma resistência aqui fora, como eu tinha colocado no slide da aula anterior. O importante é que eu vou ter uma resistência passando aqui. Como que ela vai variar? Aí a gente montou essa equaçãozinha aqui, e com esse V aqui, que era o da bateria, aí achou é uma equação diferencial de primeira ordem, a gente achou a solução, que a resistência, a corrente variava desse modo. Ou seja, em T0 eu não tenho corrente, e aí ela vai aumentando exponencialmente lá dentro. Até aqui, por um tempo bem maior que esse T1, tal 1 que está aqui, e isso vai para zero, e aí eu tenho a corrente máxima no circuito, que é simplesmente a diferença de potencial dividida pela resistência total, que é o R associado à fonte de corrente, mais a resistência do indutor, da bobina do indutor. Então, esse tempo Imax, T sobre R, vai ser a corrente máxima quando o tempo foi muito maior que essa constante tal 1. Que ela é a indutância dividida pelas somas da resistência que estão em série no circuito. No caso aqui, a resistência da fonte e a resistência da bobina. E o que a gente viu? A gente pôs um exemplo aqui típico. Né? Típico não, peguei uns valores que a gente tinha calculado antes. Aí apliquei uma voltagem de 20 volts, usei essa equaçãozinha que está aqui, à direita, e calculei essa corrente quando eu estou ligando o circuito. E aí, o que é conhecido é que quando esse tempo aí vai em torno de 5 vezes esse tal 1, ela chega mais ou menos na corrente máxima do circuito. Aí agora, na hora de desligar, em vez de eu ter colocado o desenho de um outro circuito, eu simplesmente pus uma chave aqui que eu tiro da posição 1 e põe para 2. Aí, o que o indutor vai fazer? Ele vai se opor à passagem da corrente. E ele vai se opor tentando manter a corrente no mesmo sentido. Né? Então, ele vai gerar essa corrente I2. É isso que estava... Se você assistir a aula que está gravada, né? O desenho lá que eu pus é a corrente vindo para cá. Não é. É a corrente vindo no mesmo sentido da outra, só que por outro caminho. E eu posso usar a mesma equação para achar como que vai ser essa corrente I2. Então, na hora que eu for desligar ele, a chave vai para a posição 2, e aí a minha corrente vai ser essa corrente I2 aqui, que ela está circulando nessa malha aqui agora. A equação diferencial é essa, só que eu tirei a fonte. Então, o V aqui é zero. Eu só fico com essa equação aqui. Aí eu troco as coisas de lado. É também uma equação diferencial de primeira ordem. Aí eu acho a solução da intensidade e ela vai ficar com a intensidade da função do no instante T2, agora, que é a hora que eu mudei a chave, vai ser a corrente máxima que está passando no circuito. Ó, se eu pôr aqui nessa equação T igual a T2 dá zero, então eu vou ter a corrente máxima que estava passando no circuito. Aqui, ó, o T2 é 5 tal. Então, daqui para frente, funciona essa equação aqui. Se eu tivesse, aqui eu esperei o T2, foi um instante 5 vezes. Se eu tivesse desligado antes, eu teria exatamente essa curva aqui, só que começando de outro ponto. ponto.
Por exemplo, seria uma coisa assim, se eu começo aqui, né? Ela iria fazer a queda. Nossa, deixa eu ver se eu consigo fazer. Ela vai fazer a mesma curva que a outra. Ela vai cair bem rapidinho aqui. Só que de outro ponto. Então é isso que esse I de T2 aqui quer dizer. É no instante que eu passei a chave de 1 para 2, a corrente que tinha no circuito cai com essa constante de tempo aqui agora. Esse tal 2. Quem que é o tal 2? É L, a indutância, dividido pela resistência da bobina do próprio indutor. Por quê? Porque todas as outras resistências ficaram de fora. Então, nessa figura aqui, o que eu coloquei? Eu peguei que a resistência da fonte eu não estou pondo em conta, né? Então, basicamente, eu pego uma fonte de corrente com uma corrente determinada, que me dá 20 volts, e não tem mais nada nessa parte do circuito aqui. Isso só vai fazer que o tempo, a constante de tempo durante o processo que eu estou ligando a corrente no indutor, vai ser igual à constante de tempo quando eu estou desligando. Ou seja, o tal 1 é igual ao tal 2, nesse caso aqui eu chamei de tal. O indutor que a gente tinha calculado era 3,1 Helm e a resistência da bobina era 4,76. Isso dá um tal, uma constante de tempo de 0,65 segundos. Então, essa daqui, o que eu tenho? Eu tenho a corrente atingindo o seu máximo em 5 vezes isso, daria uns 3 segundos, e ela cai mais rapidamente. Então, ela vai para zero em mais ou menos 3 tal, ela vai estar bem menor. Então, essa que era o modo mais, eu acho que ficou mais claro, assim, se vocês forem estudar, o que é o processo de ligar e desligar. Agora, imagina se você for desligando isso daqui, passado o processo de carregando. Você vai desligar a chave, mas você não tem esse circuito 2 aqui para a corrente circular. A hora que você vai desligar aqui, o que acontece? A variação da corrente na bobina, ela vai para infinito. O DI dt ali vai para infinito. E isso gera uma diferença de potencial enorme. Então você vê que quanto maior o L, a indutância, maior vai ser o tal. Quanto maior é o tal, significa que mais devagar você tem que desligar o circuito. Ou um outro jeito de ver. Se essa resistência aqui é muito pequena, isso aqui vai ficar grande. Então você teria que ir desligando devagarinho para dar tempo dela descarregar. Porque quanto maior esse tal, mais devagar ela descarrega. Então, mais devagar eu tenho que desligar para não dar uma variação abrupta. Entendeu? Se o indutor é pequenininho, o tempo aqui é milissegundos. Então, você vai desligar, no próprio processo de desligar, você tem esse processo aqui sem gerar uma diferença de potencial muito grande induzido ali. Para vocês verem esse efeito, eu achei um vídeo no YouTube que mostra isso muito claramente. PDF. Então, essa aqui é a aula de hoje. Né? O primeiro slide da aula de hoje é justamente um vídeo que está no YouTube. E ele mostra, deixa
por esse negócio fixo. O que acontece quando eu vou desligar uma bobina? Eu vou passar ele aqui para vocês verem, não ele inteirinho, simplesmente essa parte aqui, que é bem legal. E aqui, ó, eu não sei se vocês escutam ela ou não, eu acho que vocês não estavam escutando. Então eu vou passar aqui, ela fala um monte de coisa aí. Ela é legal, ela fica fazendo umas brincadeirinhas. É legal, mas vamos mais ou menos para a parte que eu quero mostrar. Depois vocês podem ver com calma isso daí. Então, ela está no laboratório do MIT, tem um técnico lá, que eles têm uma bobina enorme, que é para criar um campo magnético muito forte lá dentro. Então, a bobina está aqui, ó, são duas bobinas. Então, ela cria um campo extremamente forte nessa pontinha e ela vai ligar. Então, o que aconteceu? A hora que ela ligou a bobina, você viu que o fio sai de cima. Tinha um fio aqui em cima e ele caiu. Isso está relacionado com... eu gerei... O campo magnético gerou uma corrente no fio. E essa corrente gerou um campo que se opõe ao campo, ou se atrai ao campo que estava lá. É mais ou menos assim, um fio com corrente na presença do campo, sofre uma força. E esse é o efeito que vocês veem, né? Na hora que ela ligou ali, um campo repele e o outro atrai o fio. Então ele sai de cima. Tá vendo? E agora é essa faísca. É justamente a hora que vai desligar. E aí isso é o fato de que o indutor é o campo magnético que ele cria é tão grande que a hora que você vai desligar, ele produz uma corrente induzida, uma força eletromotriz induzida na chave. E é bem forte. Legal, não? E aí, depois vocês podem ver tudo que ela está falando. Legal as brincadeirinhas que ela faz aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Bom, ela vai falar da lei da indução, que a gente já viu. Tenta explicar, mas não explica muita coisa. Só fala por cima. E é isso. Depois vocês podem assistir isso aí com calma. Bom, nem sei mais que tela vocês estão vendo aí. Espero que vocês estejam vendo a tela da aula. Que é isso aí. Então, isso aí está presente em qualquer circuito. Você vê ou não isso, está associado ao indutor que você está colocando, que você está desligando. Quanto maior for ele, quanto maior o L dele, mais devagar tem que ser o processo de desligar. Agora, ó, na aula passada também saiu uma pergunta muito interessante que eu achei que valia a pena explorar um pouquinho mais. Que é o seguinte, a gente calcular a indutância primeiro de um cabo coaxial. Então a gente calculou a autoindutância de um solenoide.
E aqui que era o seguinte, a gente enrolava a bobina em volta, né? Então o campo magnético era criado dentro do fio. Agora, se eu estou passando a corrente pelo fio, eu tenho campo magnético fora. Não, eu posso ter dentro também, se eu tenho corrente passando por dentro. Um fio com uma espessura conhecida. Mas vamos, para simplificar inicialmente, vamos imaginar que é um fio que a minha densidade de corrente está pela superfície. Então a gente já viu que o campo magnético dentro vai ser nulo, e eu só vou ter o campo magnético fora. Aí no cabo coaxial a corrente vai por esse cabo interno e volta por fora. Então, para fazer o cálculo de indutância, por exemplo, eu falei assim, olha, se eu tiver um fio, que o campo elétrico, o campo magnético está fora, qual que é a indutância? A princípio, eu não sei calcular essa indutância, autoindutância de um fio. Por quê? Porque eu preciso escrever a corrente voltando. A indutância ela só ocorre quando eu tenho uma área com um fluxo magnético. E o fluxo no circuito, eu preciso definir a forma dele. Então, nesse circuito que é um cabo coaxial, eu tenho isso definido. Mas é por unidade de comprimento, porque eu não sei quanto extenso ele é, mas eu sei que o campo fica todo definido no volume entre o fio interno e o externo. Isso nesse caso que eu pus aqui, tá? Que a densidade de corrente está pela superfície dos cabos. Então vamos calcular quanto que é a autoindutância de um cabo coaxial. Bom, a gente sabe, isso aqui a gente demonstrou em aula, né? O campo de um fio, o campo externo a um fio, é isso aqui, independente de como a corrente está distribuída dentro dele. Aí eu posso ter campo interno, dependendo da distribuição, mas nesse caso só vou ter fora. Aí o fluxo magnético, que é nessa área aqui, ó, poderia ser em qualquer uma, né? A normal, aqui está o desenho das coordenadas, né? Estou usando o vetor Z ao longo do eixo, o R é radial e o φ é perpendicular ao R, é o φ chapéu. Então, o normal da área é o φ chapéu e o elemento de área é o comprimento dessa seção do fio aqui, vezes o dr, que é essa faixinha laranja que eu desenhei aqui, vai ser o dr. Então, para calcular o campo, o fluxo, né, do campo através disso, eu vou calculando, somando o fluxo em cada uma dessas faixinhas aqui. Então, meu fluxo vai ficar o D do fio, produto escalar, o elemento de área. Aí eu fico o chapéu vai dar 1, né? Põe tudo em evidência, só vai ficar o dr sobre R, dentro da integral. Que é de AB, que é o raio interno, até o raio externo, entendeu? O raio do fio interno até o espaço do fio externo. Então, aqui eu tenho o fluxo magnético através dessa área achurada em cinza do ar. Então, a autoindutância por unidade de comprimento é o L, a indutância, a definição. É o fluxo magnético pela corrente. Então, eu vou pegar essa expressão do fluxo e dividir pela corrente. Isso vai dar o L. Mas vai dar um L num certo comprimento L minúsculo. Então, se eu divido a indutância, que é o L maiúsculo, pelo L minúsculo, que é o comprimento, isso vai me dar a indutância por unidade de comprimento. Vai ser o μ, que é a permeabilidade magnética do meio que tem entre os fios, dividido por 2π, o Ln de B sobre A. Aí você fala assim, então eu posso saber agora a de um fio. Eu simplesmente ponho essa casca externa no infinito. Então você vê que se você fizer isso, sim, você vai ter, a gente vai comparar no próximo slide,
que isso vai dar a coisa de um fio. Né, de um fio por unidade de comprimento. Mas você vai ter que fechar o circuito de algum modo. Esse B aqui está associado ao quê? Esse parâmetro B? Aonde que está voltando a corrente? Quão longe ela está? Por mais que você aumente aqui, você pode chegar aí, sei lá, o próximo slide vai ilustrar isso, é um valor bem grande. A indutância vai subindo, só que ela sobe em escala log, né? Pode subir várias ordens de grandeza, ela vai variando um pouco, né? Não vai variar muito. Agora, um outro jeito de fazer essa conta, isso é bem ilustrativo, tem a ver com aquilo que eu estava falando, que a indutância está associada ao campo magnético que você cria no espaço. Então, a gente pode fazer exatamente esse cálculo aqui. Fala assim, mas como é que eu ia saber que eu ia escolher essa área aqui? Eu não teria que pegar todas as áreas aqui para calcular esse fluxo? Não, você só precisa de uma. Por quê? Porque a variação do fluxo aqui vai produzir uma força eletromotriz. Vai induzir um campo sobre essas correntes. E vai ser um campo aqui dentro e um campo aqui fora. A força eletromotriz induzida. Qualquer seção que você pegar vai dar a mesma diferença, mesma força eletromotriz que ele vai produzir. Agora, um modo mais claro de fazer isso é você calcula a energia armazenada no campo magnético. Espera aí, como é que eu faço isso? Bom, na aula passada a gente deu quanto vale a densidade de energia no campo magnético, a densidade por unidade de volume. Então, a energia total armazenada no campo magnético é esse UB integrado no volume. E esse UB é o B quadrado dividido por 2μ. E o elemento de volume aqui vai ser em todo o espaço. Então, eu vou usar todo o espaço porque eu vou limitar o comprimento do fio a essa distância R. Mas a unidade de volume em coordenadas cilíndricas é o RdR dφ dz. Então, como que vai ficar a energia? Bom, vou integrar de 0 a 2π, que é em todo o espaço. Então, volume, eu vou integrar nesse volume aqui, não só nessa área. O Z eu vou variar de 0 a L, vai daqui. E aí a integral radial, que agora sim, porque o campo varia com raio, só que é o campo ao quadrado. Então fica 1 sobre 2μ, que é esse valor do B que eu estou substituindo aqui, vezes o B quadrado, que é 1μ sobre 2πr. E agora vocês veem que interessante, eu posso isolar tudo que não depende de R aqui, né? Por aqui, que é tudo isso que ficou aqui na frente. Mas o interessante é que vai sobrar aqui ó, o elemento de volume, é R dr, que vai ficar R quadrado. Então, o R de cima vai cancelar com R quadrado, vai ficar dr sobre R. E eu vou ter o logaritmo. De novo, o ln de B sobre A. E aqui vai ficar 1/4. E aqui, ó, se você pegar aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes 2 vai dar 8, só que tem 2 em cima, vai dar 1/4. 1/4 é do 1/2, que vem para fora. Sobrou aqui, vai dar esse termo que está entre colchetes, e o I quadrado que vai para fora. E essa é a expressão da energia do indutor que está ali. Isso aí a gente já deduziu na aula passada. Isso é importante. Tá? Você está com dúvida de onde veio isso, volta lá e vê qual que é a energia armazenada no indutor. Esse valor de UB aqui, lembra? Eu calculei a energia num solenoide. E aí dava em função da corrente. A gente fazia uma integral da energia em função da corrente. A hora que chegasse na corrente final, eu tinha a energia ali. Só que depois, aí eu falei, isso é energia, é isso. Aí eu substituí o L, a corrente, em função do campo magnético.
aí aparecia uma energia do B, esse termo aqui, 1B, vezes o volume do solenoide. Então, a energia armazenada ali era a energia total dividida pelo volume do solenoide, que dava isso aqui. Então, aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que em uma outra configuração. Só que agora eu já sei quanto que é a energia no campo magnético. Então, eu estou usando ela agora para encontrar a indutância. E aí vai sobrar esse termo aqui no meio, que é exatamente a indutância. É só pegar o comprimento e passar para cá. Então, esse termo aqui, se eu dividir pelo comprimento, vai dar a indutância por unidade de comprimento, que é exatamente isso. Então, esse é um outro jeito de calcular a indutância de um circuito. Eu posso simplesmente calcular o campo magnético que o circuito produz em todo o espaço. Aí, então, eu sei quanto vale a densidade de energia por volume, eu integro isso daí e eu tenho a energia armazenada no campo. Aí eu escrevo ela em termos de 1/2 vezes a corrente ao quadrado, o que sobrar é a indutância dele. Entendeu? É por isso que você fala, mesmo que eu não sei definir a forma do circuito, eu sei, se eu souber calcular o campo que ele produz, eu sei a indutância dele. Mas todo campo, a corrente tem que ser fechada. A corrente vai e vem para algum lugar. Ela não está... não existe um pedacinho de corrente no espaço. Ela tem que vir de algum lugar e ir para algum lugar e fechar. Pode não fechar, se eu tiver uma distribuição de carga num lugar e do outro, ela passa de uma para o outro, mas não vai ser uma corrente estacionária, vai ser uma corrente transitória. Mas se eu tenho uma corrente estacionária, ela tem que ter uma fonte, ela tem que circular no circuito fechado. Ok? Ficou complicado isso? Para ajudar, eu pensei num exemplo que é associado com uma das coisas feitas em sala. Então, agora, vamos imaginar, em vez de eu vou comparar com a resposta que a gente teve ali, mas eu vou imaginar um fio. Um fio muito longo, a corrente está indo aqui, e está voltando em algum lugar muito longe. Então, você pode falar assim, bom, o campo de um não vai afetar o campo do outro. E aí tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso imaginar ele indo para cá, voltando aqui, numa certa região do espaço, que eu posso pôr os dois paralelos, não importa o que ele faz lá. E aí eu vou fazer a mesma integral do fluxo agora nessa área que está aqui. Então eu vou ter a contribuição desse, que é exatamente o que a gente calculou, porque o fio entre naquela linha A do fio coaxial lá, é o campo de um fio. É exatamente essa expressão. Então, se eu integrar até aqui, eu vou ter aquele valor, aquela indutância. Só que a corrente está voltando por aqui. Então, eu estou produzindo o mesmo campo para cá. Então, eu vou ter duas vezes aquele valor de fluxo. Então, ó, a expressão que eu tinha lá era o mi sobre 2π. Nesse caso aqui vai ser mi sobre π. A indutância por unidade de comprimento do fio. Um outro jeito de fazer isso. Eu vou calcular a energia em torno de um fio. Na hora que eu for calcular a energia em torno do fio, é exatamente o que a gente fez lá. Vai dar aquela quantidade lá. Só que agora vai ser o dobro, porque eu tenho o fio indo e eu estou considerando ele voltando aqui por outro fio. Então, eu vou ter o dobro do valor. E eu vou ter que a indutância por unidade de comprimento vai ser o dobro daquela. Vai ser isso. Agora, o que é um fio muito longo que um lado não vê o outro? Que eu poderia usar essa aproximação. Bom, aí que tá. Eu pensei num exemplo, que é o que a gente tinha discutido numa aula de exercício,
que é qual que seria a corrente em torno da Terra, um anel de corrente, para substituir o campo magnético da Terra, caso esse campo desaparecesse. Então, agora a gente pode calcular qual que vai ser a indutância desse fio, usando exatamente essa expressão. Por quê? Porque cada segmento de fio aqui, ele é praticamente uma reta. Essa curvatura aqui, ó, vai afetar muito pouco o valor da indutância. Estava lá. Lembra? Se quiser comparar isso, para ver se isso aqui que eu estou falando é razoável ou não, a gente tem, analiticamente, uma solução numérica para calcular o campo de uma esfera em todo o espaço. Tem até a rotininha que eu fiz lá em MATLAB, está lá nos slides do primeiro bloco do curso, da primeira parte lá. Não, da segunda parte. Nós já estamos na terceira. E dá para calcular exatamente isso. Então, isso aqui é uma aproximação. Eu nunca, não sei se isso é certo. Isso aí é eu que fiz isso aí, estou imaginando que é isso. É mais para a gente discutir se faz sentido isso para vocês. Mas se eu fosse fazer uma estimativa usando essa aproximação, então o raio da Terra é isso aqui, aproximadamente 6,4 vezes 10 a sexta metros. Aí esse aqui seria o B. Não, o B não. O B é o diâmetro, que é a distância de um lado ao outro do fio. Então, seria a distância através da Terra. Então, seria o diâmetro. O que vai ser a espessura? O A é a espessura, o raio do fio. Ó, aqui 2A é o diâmetro, o A seria o raio. Aí eu não sei que valor for. Aí eu chutei 100 metros. É um diâmetro de 200 metros desse fiozão aí, enterrado. Qual que vai ser a indutância por essa aproximação? Só que o L agora, eu sei calcular o comprimento do fio. É o perímetro da Terra. Então, o B vai ser 2 vezes o raio da Terra, que é a distância de um lado ao outro. O L é o perímetro da Terra. E o A vai ser 100 metros. Então, eu substituo tudo isso. Aí você vê como, mesmo o L, ao ser muito, mas muito grande, não, desculpa, o B aqui, né? O logaritmo disso não dá uma coisa tão grande. Esse logaritmo aqui dá algo em torno de 11 ou 12, se eu me lembro. Então, a indutância vai dar um número, não precisa nem pôr exponencial, daí 190 Helms, 200 Helms. Aí você fala, então, o outro que você estava falando ali no slide anterior era 3 Helms. Isso aqui é 200. Não é grande coisa. Aí que está. É grande coisa se você for levar em conta a corrente que precisa pôr para produzir esse campo. Se vocês verem aquele exercício, eu não lembro que aula foi que a Rafaela fez, dava uma corrente da ordem de milhões de amperes. Isso vai entrar ao quadrado para representar a energia. Então, aí se você pega isso daí, substitui naquelas equações que tem o tal lá, qual que vai ser a resistência disso? Imagina que isso fosse um supercondutor, que vai ter uma resistência muito baixa. Aquele tal, que é a constante de tempo, que é o L sobre R, o L é 200, o R é muito pequeno. Aquela constante de tempo vai ser infinita. Então, para você conseguir pôr essa corrente, você vai levar um tempo muito grande. E a energia vai ser o L, um meio de L, vezes a corrente ao quadrado. A energia vai ser astronômica que você precisa pôr ali. Isso você vai ter que produzir essa energia. Então, essa aqui é uma estimativa de o quão viável seria construir aquilo lá. Eu sei calcular a corrente, tá? Mas e para pôr essa corrente? Quanta energia que eu vou gastar? É por isso que é importante você saber indutância, saber calcular ela.
que agora a gente é capaz de calcular qual a energia necessária para fazer isso. E o problema todo não é carregar. Imagina como é que você vai fazer se você quiser desligar isso. Então, aí você vai ter toda aquela energia, você vai ter que fazer ela, consumir ela de algum jeito. Aí talvez você gaste uma energia enorme para pôr a corrente, depois na hora de desligar ela, você usa para manter uma cidade funcionando aí por alguns anos, milhares de anos. Entendeu? Acharam interessante? É só um modo de pensar isso, para tentar entender o que indutância tem a ver com a energia armazenada no campo eletromagnético. Agora vamos voltar para o tema dessa aula, que é mais sobre indutância mútua. O que seria essa indutância mútua? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar na lei de Faraday. Tá, isso aqui, então tem a variação do fluxo em torno de um circuito. Toda a parte bonita da física, dessa parte do eletromagnetismo, é que essa equação em particular, ela é bem simples. Né? Mas você entender todo o conceito que está por trás dela é muito bacana. Isso daí. Ela está atrás desse conceito da indução, que a gente falou, né? Mas esse aqui da indutância de um circuito no outro é também bastante interessante, essa indutância mútua. Então você imagina o seguinte, tem um solenoide simples, com um monte de corrente em volta dele, aí cria um campo magnético aqui dentro, que ele é muito aproximadamente uma expressão bem simplesinha, né, que é a permeabilidade, o N é a densidade de espiras que tem nele, vezes a corrente que está passando, cria um campo. Se eu variar a corrente, na hora que eu estou pondo, a corrente vai variar desse jeito aqui, ao ligar, e eu vou ter uma diferença de uma força eletromotriz induzida nos terminais da bobina, no solenoide, por essa expressão. Vai ser, ó, se eu derivar o fluxo magnético é o L vezes I, que é isso aqui. O L vai vir para fora. Eu vou derivar a corrente, que é essa derivada. A hora que eu derivo a corrente, o 1 aqui vai sumir, e aqui vai ficar, menos com menos vai sumir, vai ficar tal, 1 sobre tal, vezes isso aqui, vezes o VR. Aí vai cancelar com o L que veio daqui. Esse tal vai cancelar, o tal é L sobre R. Vai só sobrar o V. Então, o que isso está falando? Que a força eletromotriz induzida na bobina, na hora que eu estou ligando, ela vai se opor à bateria. Inicialmente ela é zero. Não, inicialmente ela é igual à da bateria. A diferença de potencial que eu estou colocando para carregar a corrente, para pôr a corrente, não carregar, ela vai se opor, mas com o tempo ela vai indo para zero, ela cai exponencialmente para zero. E a hora que eu for desligar, é essa equaçãozinha que a gente tinha lá, eu vou dividir aqui, ó, vai ter o L na frente, aí vai sumir de novo o L e o R, vai ficar a mesma coisa, só que positivo. Na hora que eu for desligar, a voltagem vai ser igual àquela que eu pus, inicialmente usei para carregar ele, e pronto. E aí vai cair. Então, o que é induzido na bobina é isso aqui. Tá? Mas agora, se eu olho para a lei de Faraday, o que ela me diz? Olha, a integral num circuito, integral do campo elétrico induzido num circuito qualquer, né, é a variação do fluxo dentro dele. Então, se eu pegar esse circuito aqui fora, ele é muito maior que esse. Mas a bobina, a gente sabe, o solenoide em particular, que o campo magnético só existe dentro dele. Então, isso aí está me dizendo que
A hora que eu for calcular o fluxo, qualquer que seja a área desse circuito, se ele é maior que aquela ali, o fluxo vai dar sempre o mesmo. Entende? Ó, o que é o fluxo aqui embaixo, no circuito C? É o B que existe lá dentro, vezes a seção transversa. Só que essa seção transversa do circuito C é grandona e não tem campo em toda ela. Em que região que existe o campo? Só existe dentro da bobina. Então, o fluxo dentro do circuito C, qualquer que seja a forma dele, é B vezes a área da bobina. Tá vendo? Eu ponho o circuito C aqui. Eu só tenho campo nessa região que eu pus em azul. Por exemplo, aqui eu estou pondo um campo apontando para fora aqui do slide, para nós, e aumentando. Por que eu sei que está aumentando? Por causa do sentido da corrente aqui, que é oposta da mão direita. Então, se ele vem vindo para cá, eu ponho a mão direita, ela daria para o outro lado. Isso significa que a corrente induzida é oposta à da mão direita. Por quê? Porque ela tem de fazer o campo magnético aqui dentro parar de aumentar. Então, esse sentido do induzido gera um campo para dentro. Então, essa aqui é a lei de Lenz. Então, peraí, aqui tem umas coisas interessantes para falar. Deixa eu terminar a conta de baixo. Então, o meu fluxo, independente do formato do circuito C, vai sempre ser o campo magnético do solenoide vezes a área dele. A seção transversal do solenoide. Aí, se eu substituo o B, eu vou ter um I, que é a permeabilidade do solenoide, a densidade de espiras do solenoide, a área do solenoide, vezes a corrente. Então, essa é a definição do quê? Indutância mútua. Que é o quê? O fluxo magnético dentro do circuito em função da corrente do outro circuito. Então, o I aqui é a corrente do solenoide. Esse M que representa isso daqui, ó, pode ver a unidade dele que dá Helm, que é lembra, é permeabilidade vezes metro. É Helm. Então, onde está o metro? Aqui é a área. O raio ao quadrado. Mas o N aqui, ó, é densidade de espiras. É N por unidade de comprimento. Então, a unidade disso aqui, ó, desse termo aqui é metro. Vezes o Mi. A unidade do Mi, né? Que é Helm. Essa é a indutância mútua. Definição dela. Não, de um caso geral, né? Olha, a corrente vezes esse termo aqui me dá o fluxo no outro circuito. Muda por causa disso. Eu calculo o fluxo no outro circuito a partir da corrente em outro. Entendeu? Qual é a ideia de indutância mútua? Ó, tem a corrente no I, e eu calculo a corrente, ainda o fluxo no C. Nesse exemplo aqui, isso é muito claro quanto que ele vale. Isso me permite fazer o quê? Olha, agora eu sei a hora que eu mexer na corrente, ou variar a corrente na bobina, no solenoide, qual que vai ser induzida aqui? A força eletromotriz induzida. Qual que vai ser a corrente induzida? A força eletromotriz que vem desse fluxo aqui, dessa variação da corrente na bobina, pela corrente, pela resistência do circuito C, esse fio que está aqui em volta. Entendeu? Isso vai valer, por exemplo, para esse circuito C' que está aqui dentro? Agora, aí vai ser diferente. Depois eu vou falar nele. Mas antes eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa que eu percebi na hora que eu estava explicando isso para vocês. Vocês estão vendo que aqui tem campo elétrico. E aqui tem corrente. Qual que é a relação? Bom, eu vou ter corrente se eu tiver um condutor. E se eu não tiver nada, se
Suponha que isso aqui é um barbante. Qual que é o campo elétrico produzido no barbante? É isso aqui que isso aqui me dá. Mas aí você fala, mas espera aí, mas se eu tenho campo elétrico, por que eu estou gerando campo elétrico e não uma corrente? Porque eu preciso da corrente para gerar o campo magnético pela lei de Lenz, que vai se opor a isso daí. Mas se eu não tenho corrente, só tenho campo elétrico, como que eu estou gerando esse campo de oposição que vai se opor ao aumento, à variação do campo magnético? Então aí que está a parte que falta da equação de Maxwell. O campo elétrico produz o campo magnético. Que campo magnético ele está produzindo aí? O que vai compensar o aumento dele. Então a lei de Lenz, ela te dá não só o sentido da corrente induzida, se tiver um condutor, mas também o sentido do campo E. E depois, a próxima aula vai ser sobre circuitos, né? E depois a gente vai falar nessa partezinha, que vai descrever exatamente o campo elétrico, a variação do campo elétrico, produzindo campo magnético. Porque se eu tiver o campo elétrico produzido aqui, o induzido aqui, ele tem exatamente a intenção de produzir um campo magnético que vai se opor à variação do campo da bobina. E aí me ocorreu uma outra coisa, que é a diferença entre campo conservativo e campo não conservativo. Olha, esse campo aqui, se a gente vê lá a lei de Gauss, cargas elétricas, o campo elétrico era conservativo. Toda vez que você faz uma integral de linha, o valor dá o mesmo, independente do caminho, que era a diferença de potencial entre dois pontos. Mas, e aí se eu estou numa integral fechada, né, um circuito fechado, ele é sempre zero. E aqui, claramente, esse campo elétrico da lei de Faraday não é conservativo, porque essa integral de linha não é zero. E isso muda as coisas. Um exemplo para discutir isso seria isso aqui. Uma aplicação prática disso aqui, que é legal para chacoalhar um pouquinho a cabeça de muitos físicos, não só de vocês. Tá? Então, vamos pegar um circuito básico. Tem uma bateria, uma resistência, outra resistência. Kirchhoff, ele é baseado no quê? Na lei de Gauss, que me dá um campo elétrico, ou seja, na propriedade do campo elétrico produzido por cargas. Esse é um campo elétrico conservativo. E não importa o caminho, só importa os pontos que eu estou. A diferença de potencial entre os pontos, independente do caminho. Então é isso aqui, olha. Se eu for medir a diferença entre esses potencial entre esses resistores, eu posso pôr o contato aqui, aqui, e esse B pôr para um lado para o outro, vai dar sempre a mesma coisa. Então veja, ó, quanto que vai ser a corrente nesse circuito? É o potencial da bateria dividido pela soma das resistências que estão em série. Então, esse voltímetro que está aqui é só um medidor da diferença de potencial. Ele não tem corrente passando por ele, é só um medidor que não vai afetar o circuito. Então, quem vai ser a voltagem no resistor 1? É o IR1. No V, a diferença de potencial aqui vai ser IR2. A soma das diferenças de potencial é igual à da bateria. Elas têm polarização oposta, porque de baixo para cima ela aumenta o potencial. E daqui ele vai caindo até voltar no mesmo. Então a medida aqui, ó, ela está sobre o resistor 2. Então eu vou ver V2.
E aqui eu vou ver o E menos B1. Então, essa medida vai me dar isso daí. E aí, esse que é o campo conservativo que segue a lei de Kirchhoff. Não importa onde eu pôr meu contato. Se esse fio não tem resistência, né, ou é desprezível, vai dar sempre a mesma diferença. Então, onde eu pôr. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso produzir corrente nesse circuito sem a bateria. Como? Pela indução. Se eu coloco um fluxo magnético passando aqui, e eu ponho um B em função do tempo, ele vai induzir uma corrente. E agora, essa corrente induzida, a integral do campo nesse circuito aqui é diferente de zero. Então, não é mais aquele campo conservativo no qual a lei de Kirchhoff se baseia. Então, como que fica a diferença de potencial entre A e B? Vamos ver. Bom, o meu E induzido, aqui é a variação do fluxo, né? Seria o fluxo só aqui no centro, então não importa o formato disso, que é o que eu tinha discutido no slide anterior, ele vai dar o mesmo fluxo. E aí, como ele varia. Então, minha corrente induzida aqui depende somente da bobina que eu enfiei aqui no meio. A força eletromotriz induzida, o E induzido. A corrente vai ser a resistência, essa força induzida pela resistência total. O que vai ser a voltagem no resistor 1? A corrente induzida vezes o R1, igual do outro. A voltagem no resistor 2 vai ser a corrente induzida no R2, vezes a resistência 2. A soma dessas diferenças de potencial vai me dar o campo induzido, a diferença de potencial induzida ali. Tá, mas agora eu ponho o medidor aqui, ó, em A e B, que nem eu falo. Eu vou medir quem? O V1 ou o V2? Que valor que eu vou ter? Qual que vai ser o valor que me dá? Agora vocês pensam o que vocês acham que vai acontecer. Alguma sugestão? Estão vendo que a regrinha que a gente está acostumado a pensar da lei de Kirchhoff, ela não vale nesse caso. Para me medir a resistência, para mim medir a voltagem no R1, eu tenho que vir com os contatos em torno do R1, que é onde eu tenho a queda de potencial. E agora, se eu estou pelo mesmo fio, olha que interessante isso. Né? Eu vou vir aqui, pegar esse e vir aqui, aí eu meço o V2. Você está vendo que ao longo do caminho a diferença de potencial muda? E isso é um campo não conservativo. Por indução. Esse é um experimento que não está no laboratório e eu acho que a gente devia fazer esse experimento. Eu vou até propor lá fazer isso. Então, a gente vai só pegar um fio com 2 resistores, uma bobina com 2 resistores e pôr em volta. Desculpa, um fio com 2 resistores. E passar uma bobina pelo meio. E aí pegar um osciloscópio e pôr em torno do resistor 1 e em torno do resistor 2. E, na verdade, ir medir a diferença de potencial entre os dois na hora que eu ligo e desligo o campo da bobina. Que é a hora que vai variar. Ele só vai produzir a hora que eu variar o campo. Não adianta eu pôr uma corrente. A não ser que eu pôr uma corrente alternada. Aí eu tenho isso constante. Aí eu posso medir isso. Medir uma corrente alternada. E isso é legal. Eu acho que é um experimento legal que ajuda muito a gente compreender o que é campo conservativo e não conservativo, e que a lei de Faraday ela está lidando com campo não conservativo.
o campo elétrico induzido pela variação do fluxo, ele é um campo não conservativo. Ou seja, depende do caminho. E quando eu mexo com o campo produzido por cargas, a diferença de potencial não depende do campo. Agora, o campo induzido, que vem da lei de Faraday, ele depende do caminho. Entendeu? Muito bom. Sei lá quando a gente vai ter chance de mexer de novo no laboratório. Mas eu vou propor esse experimento lá. Bom, vamos. Agora, uma coisa importante desse termo de indutância mútua é que se eu calculo ele, nem eu fiz ali, eu calculei da bobina naquele fio grande que estava em volta. Ela vai ser, aí eu sei, então, calcular pela corrente que eu passo na bobina, qual vai ser o fluxo no outro circuito. Agora, se eu quero calcular a indutância daquele circuito na bobina, eu posso usar a resposta que eu tenho antes. Eu sei calcular uma, mas eu sei que a outra vale a mesma coisa. Ou seja, que essa indutância de um circuito do outro, ela tem o mesmo valor. Ou seja, a corrente de um circuito, o fluxo que ela produz no outro, a constante que relaciona isso, que é esse M, indutância mútua, ele vale dos dois jeitos. Como que se demonstra isso? Eu fiz uma demonstração qualitativa, ou seja, só para você perceber que dá a mesma coisa, sem entrar em muitos detalhes da conta, que não é muito o nosso objetivo aqui. Então aqui, ó, eu peguei um circuito, chamei de 2, ele vai ter uma corrente induzida passando por ele, ou uma corrente colocada, não importa, eu sei que o I2 se refere à corrente que passa por ele, e o I1 é esse aqui. Então vamos calcular inicialmente o que seria o cálculo do fluxo através do circuito 2 do campo B1, do campo produzido pela espira 1. Então B1 está aqui, eu tenho que calcular o fluxo dele através desse circuito 2. Então aqui está o NDA, né, no circuito 2. E aí eu posso, como o fluxo, isso é uma coisa que a gente comentou desde a primeira vez que eu falei fluxo magnético, fluxo elétrico, não depende da forma da superfície. Então eu posso calcular ela como sendo o R, que me dá a posição de cada elemento de comprimento do C2, esse aqui é o C2, eu tenho uma origem, um desenho aqui, uma origem em qualquer ponto do espaço, o R2 vai ser o que vai da origem até lá. Então, se eu troco o NDA por R2 produto vetorial por DL, eu vou desenhar uma superfície com uma área e com uma normal a esse elemento de área, dado por isso. Então, eu posso trocar o NDA por isso aqui. A hora que a gente calculou o momento de dipolo de um circuito qualquer, eu demonstrei essa propriedade aqui. Esse NDA pode ser dado por R2 vezes DL2. Só que naquele caso, o R2 tinha que estar no plano, para definir a área do plano. Aqui ele pode estar em qualquer lugar. Ele vai satisfazer a condição, porque eu só preciso ser limitado pelo contorno. É a única restrição que tem isso daí. Então, na hora que eu substituo esse NDA por isso, eu fico com isso aqui. E agora, quem que é o B1? O B1 eu pego a lei de Biot-Savart. É a corrente de 0 sobre 4π, a corrente do circuito 1, do DL1, vezes o quê? O vetor que vai até no outro circuito.
seria o R2, que é a posição do DL2, menos o R1, que é a posição que está o DL1. Entendeu? Aqui é a aplicação da lei de Biot-Savart. Aí eu substituo aqui, vou ficar com isso. Se eu colocar a corrente em evidência, tudo que sobrou é a indutância mútua, a indutância do circuito 1 no 2. Então, eu pus, depende da literatura, eu sempre me confundo com a ordem do índice. Se é 1, 2 representa o de 1 em 2, ou é o fluxo em 2 pela corrente em 1. Não sei qual é o mais fácil de guardar. Então, eu estou usando desse jeito aqui. O último índice da indutância está perto da corrente do circuito que está produzindo o fluxo no outro. Né? Então, aqui eu tenho o fluxo no 2, ele vai ser o M21 vezes o φ1. Agora, se eu quero saber quanto que vai ser o fluxo no circuito 1, agora, produzido por uma corrente no circuito 2, seria o M12. Mas se eu olhar nessa expressão, o que vai mudar? Eu só vou permutar tudo aqui. Onde é 1 fica 2 e 2 fica 1. E aí você vê que dá a mesma coisa. Tem várias propriedades que você pode aplicar aqui, principalmente do sinal. E você vê que você vai trocar as coisas. Principalmente aqui troca o sinal, né? Mas aqui vai ser 2. E aqui vai ser 1. E você vê que troca de novo. Isso aqui vai ser a mesma coisa. Então você vê que isso demonstra que a indutância de 1 no 2 vai ser igual de 2 no 1. Então basta você calcular uma delas que você sabe quanto que vai ser a outra. Você calcula o que for mais fácil. E você sabe quanto que vai ser a outra. Então com isso você consegue calcular a variação do fluxo em cada um dos circuitos, sabendo apenas como a corrente varia. Tem uma demonstração. Quanto que é esse valor? Isso chega no valor. Só que ele usa, está nesse link aqui, só que ele usa uma coisa que a gente não falou ainda. Para demonstrar isso, ele usa o potencial vetor. Isso a gente vai falar daqui umas 3 ou 4 aulas. Mas se vocês quiserem ver lá, você entra nesse link, aí você desce um pouco, que não está exatamente no começo. E chega uma hora que você vê o desenho de 2 circuitinhos lá, e quanto que é a indutância mútua entre eles. Aí ele vai reafirmar isso que eu estou falando. Okay? Então isso aqui é só um jeito de vocês perceberem da onde que vem essa relação da indutância mútua ser igual para os dois. Foi claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vamos fazer esse exercício que eu vou por aqui, que ele vai ajudar vocês com isso. Agora vamos fazer uma situaçãozinha assim. Tem aquela bobininha lá. Agora eu vou especificar alguns parâmetros. Então ela tem N1 espiras, que está num comprimento L. Aqui. Eu não especifiquei o L aqui, mas tudo bem. Aí ele tem uma área 1 aqui, então é a área dele. Aí em volta eu pus um outro circuito. Tem um N2, aqui é o número de espiras desse outro circuito. Tem uma área 2. Aí tem aquele circuitinho que estava lá dentro, que é só uma espira, uma área 3. Como que eu calculo? Vou calcular primeiro o fluxo da bobina nesse circuito com 3 voltas. É igual ao que a gente tinha calculado antes, né? A mesma resposta, só que agora tem mais voltas. Então o fluxo desse circuito 2, é o maior aqui, né? Ele vai ser o fluxo numa das espiras vezes o número de espiras. Então, vai ficar N2. Isso aqui é aquele negócio, eu pego um fio, se eu dou uma volta, é uma diferença de potencial, é uma corrente induzida. Se eu dou 2 voltas, vai ser o dobro. Se eu dou 3 voltas, vai ser o dobro. Vai ser o triplo. Cada volta, a área do fluxo magnético vai aumentando. Se eu fosse representar essa área, eu teria que fazer
uma escada caracol, né? Fazendo assim. E o fluxo vai cruzando todas essas áreas. Mas o que é importante lembrar aqui, se é 3 espiras, imagina que elas estão coladinhas ali, né? O fluxo vai passar por 3 espiras que não são independentes, ela é continuação do fio. Então a diferença de potencial ela vai aumentando linearmente com o número de voltas. Isso é facinho de demonstrar, você pode verificar isso, vai no laboratório lá, faz um loop em volta de uma bobina lá, e liga o osciloscópio. Na hora que você ligar ou desligar essa bobina, você vê o pico de voltagem que dá lá. Aí você passa mais uma volta, você vai ver que vai ser o dobro. O pico de voltagem vai ser o dobro. Se você passar 3, você vai ver que vai dar 3 vezes. Essa é uma coisinha facinho de verificar. Acho que dá até para fazer isso em casa. Pega um prego, enrola um fiozinho, você põe outro em volta, você só vai precisar de alguma coisa para medir a voltagem. Tá lá, pegar um voltinho, que vende um monte de loja de material de construção, até vende isso. Dá para brincar com isso. Bom, mas voltando ao assunto. Quem vai ser o fluxo do circuito? É o número de espiras dele, mas a região que tem o fluxo é simplesmente o solenoide. Então vai ser a área 1 vezes o B1. Aí eu pego o B1, escrevo em termos da corrente. Vai ficar o N1 sobre o L1, que é o comprimento aqui, a densidade de espiras, vezes o I1. Aí se eu pôr tudo isso aqui em evidência, aqui deixar só a corrente de fora, então aqui eu só esqueci de continuar carregando o 1 do L aqui, tá? Mas todos eles têm esse. E aí eu vou ter a indutância mútua, que o circuito 1 faz no 2. É isso aqui. E aí, pela conclusão que a gente fez no slide passado, eu tenho a mesma coisa. Se eu for calcular o fluxo no circuito 1, ou seja, agora eu posso calcular qual o fluxo que esse circuito 2 produz na bobina. A hora que eu variar a corrente I2, vai ser a mesma coisa. O MI2 é o mesmo. É igual a esse aqui. Eu só troco o I1 por I2. Então, essa que é a importância de eu saber. Porque senão, como é que você ia fazer o cálculo? Você ia ficar pensando, espera aí, mas qual o comprimento disso daqui? Qual a forma desse daqui? Tá? Eu não saberia calcular isso. Se eu pego um fio qualquer e dou 3 loop em volta dele, sem forma nenhuma, nada. Mas desse aqui, eu sei calcular desse nele, usando a lei de Faraday. Então, agora, eu posso usar essa informação para saber que a corrente que eu variar aqui, qual vai ser a variação de a corrente 2, qual que vai ser o fluxo que ela produz na bobina, usando o mesmo resultado. Entendeu? E nesse I3 aqui, ó, o que muda aqui é que é o seguinte, esse circuito 3 aqui, ele é menor que o B. Então, o que determina o fluxo agora é a área dele, não a área da bobina. Ó, fluxo 3. Fluxo da bobina no circuito 3. É B1, só que em vez de ser... Eu pus sem nada aqui, ó, é porque o N1 era 3, então, ó, depois eu corrijo. Aqui era para ter o N3 se fosse no caso de mais voltas. Aí eu pus 1, mas aqui depois eu pus o N3 de novo. Mas esse N3 aqui é sempre 1 nesse caso. Mas se tivesse mais espiras, eu estaria aqui. Só que agora é a área desse. O fluxo dele, o B é constante, o B1. Então só depende da área do 3. Então essa seria a autoindutância
Aí eu ponho a corrente 1 em evidência, do circuito 1 no 3. Aí você fala assim, bom, como é que é o campo desse nessas espiras? Aí será que eu vou ter que pegar o campo que a gente calculou por uma espira e calcular em tudo isso aqui? Não, é simplesmente usar a mesma indutância, a mesma indutância mútua. Se eu sei o M31, o M13 é a mesma coisa. Então, agora, a variação da corrente nesse circuitinho aqui de dentro, eu sei calcular, a corrente nesse circuitinho, eu sei calcular qual que é o fluxo na bobina, usando essa relação. Entendeu? O M13 vai ser o M31 e vai ser isso daqui. Tá? Então, assim, eu tenho um jeito de calcular com isso. E para que isso é importante? Né? Saber fazer esse cálculo. Porque qualquer circuito que você criar, você sempre tem um outro perto. E ele está sempre produzindo. Se ele varia, né? Não é um circuito estacionário, de corrente contínua, ele produz campo magnético, variação de fluxo magnético no outro circuito. Então, você vê uma influência de um no outro. Isso é significante ou não? É isso que você precisa saber qual é a indutância mútua entre eles. Se é um efeito importante ou não para você. Dá para blindar isso? Dá para blindar. Você cria uma casca metálica que a gente vai ver depois que a casca metálica brinda campos alternados no tempo. Então, sabendo a autoindutância, esse que eu pus no quadrinho aqui embaixo, se eu sei a variação da corrente em um circuito, através do termo de indutância mútua do M, eu sei calcular qual a força eletromotriz induzida no outro. Ó, então, aqui é a variação da corrente do circuito I. Essa daqui é a força induzida pelo circuito I no circuito J. Então, é só preciso desse termo. Podia ser o MJ ou o MJI. Compreenderam? Alguma dúvida? Então, vamos para a parte fácil da aula. Vocês não vão ficar muito preocupados se estão me acompanhando ou não. Aplicações da indutância do campo magnético. Isso tem. Você vê o tempo todo essas aplicações. Detetor de metal. Funciona assim. O que é? Você tem uma bobina, produz um campo magnético. Não é um campo magnético constante, corrente alternada, você tem um campo magnético alternado. A hora que você tem alguma coisa de metal, ali, essa variação do fluxo, ela está gerando um campo elétrico. Se eu tenho um metal, ele vai gerar uma corrente. E a hora que ele gera uma corrente, ele gera um campo magnético mensurável. E ele dá um sinal. Você gera um sinal devido à corrente que você induziu. Essa corrente é de current. Esse ED é redemoinho. Corrente de redemoinho. É a variação do fluxo. Gera uma corrente, induz uma corrente induzida, que é o que a gente tinha chamado de corrente Foucault. Detetor de metal. É a mesma coisa. Ele gera um pulso aqui, um pulso de corrente. Gera um campo. Se tiver um metal aqui, ele gera uma corrente e dá um sinal de volta. Aí eu detecto um campo eletromagnético. E assim funciona o detetor de metal. Mas existem mais aplicações? Aqui, ó. Forno de indução. Vai comprar um cooktop para pôr no seu apartamento lá, por indução. Como é que ele vai funcionar? Tem uma bobina. Provavelmente aqui no centro, não está aparecendo o desenho, tem um núcleo magnético.
produz, passando uma corrente por ela, ela produz um campo magnético forte. Esse campo, se você põe uma panela metálica, não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, mas é uma coisa bem comum, você deve ter visto. Se você pôr uma panela que não seja metálica, você não funciona, você não aquece nada. A hora que é metal, você produz uma corrente induzida no meio que tem resistência. E isso produz calor. É corrente induzida que ferve, você usa para cozinhar, fritar ou cozinhar. Outra aplicação, fundição por indução. O que é isso? Bom, você já deve ter ouvido falar da Usiminas, essas usinas que trabalham com aço, ferro fundido, derrete as coisas, elas usam forno de indução. Ou seja, você põe uma corrente alta aqui, que oscila, corrente alternada, produz um campo oscilante aqui dentro, campo magnético. Esse campo induz uma corrente aqui. E essa corrente, se ela for alta, ela aquece e pode até derreter o metal. Carregador sem fio. Você liga na força, ele vai produzir um campo magnético alternado, que no seu celular, no seu dispositivo, tem uma coisa que ele vai induzir, vai ter um lugar ali que ele vai produzir esse campo, uma corrente, que vai usar para carregar a bateria. É tudo princípio de indução. Uma outra coisa que se faz é um freio magnético. O que é um freio magnético? Lembra que a gente falou do gerador unipolar do Faraday, que era um disco que ele girava na presença do campo para produzir corrente? Então, isso era um campo que pega, por exemplo, todo o disco. A gente calculou isso. Se você pegar um disco aqui, você pôr um campo magnético em torno de todo esse disco aqui, você está produzindo uma corrente que sai do centro e vai para a borda. E você pode coletar isso. Só que se você tiver um campo mais localizado, a hora que o disco está girando, as partes do disco vão entrando e saindo. E isso vai gerar uma corrente. A gente até fez o circuito de uma espira entrando e saindo do campo magnético. Ela gera sempre uma força oposta ao movimento dele. E aqui é o mesmo caso que está aqui. Se você desenhar aqui uma espira girando aqui, no circuito você vai ver essa força aparecendo. É aí que vem o nome do corrente eddy, que é de redemoinho, por causa disso. Ela sempre dessa forma aqui. Isso gera uma freagem do disco. Bom, a outra aplicação importante é um transformador. Então, se você põe uma corrente aqui, nesse tubinho aqui, você vai produzir um fluxo. A variação do fluxo aqui vai induzir uma força induzida aqui. Que aí vai depender do número de espiras, da razão do número de espiras. Aí eu vou demonstrar depois. Mas o que é interessante aqui é você notar que o transformador é laminado. Por que dessas lâminas? Porque se isso aqui fosse maciço, eu teria esses efeitos aqui, aquecer muito ele. Por quê? Porque eu estou gerando correntes numa área grande. Com essa corrente de redemoinho aqui, quanto maior a área, maior a corrente que ela gera. Se aqui fosse um núcleo maciço, eu ia estar gerando uma corrente enorme aqui, que eu ia derreter isso aqui, dependendo da corrente que eu estivesse aplicando. A perda de energia é muito grande. Então, como é que isso é construído? Em lâminas, onde você tem isolante entre cada lâmina. Por quê? Porque a corrente agora de redemoinho, ela fica numa areazinha muito pequena. E aí ela não tem, porque a variação do fluxo depende da área, lembra? É a variação do fluxo que produz a corrente. Então eu posso ter um campo magnético grande
variando, mas se a área for muito pequena, eu não tenho força induzida. Então, o objetivo de fazer núcleo magnético laminado é justamente eliminar essa corrente de redemoinho, a corrente induzida, para não aquecer. Perfeito? Legal? Então, vamos falar um pouquinho do transformador? Assim, transformador é indutância mútua de um do outro. Ele tem uma diferença. Qual a diferença que ele tem? Eu tenho um núcleo magnético através do fluxo. Então, não é o fluxo que esse produziu sendo um fluxo diferente no outro. Porque o fluxo, quando você usa a indutância mútua, você tem que o fluxo depende da corrente. Embora a constante, a indutância mútua é o mesmo, o fluxo vai variar com a corrente do outro. Quando eu tenho um núcleo magnético, o fluxo é o mesmo. Porque uma corrente magnetiza ele e o fluxo vai ser o mesmo. O campo magnético, as linhas do campo magnético se conservam aqui dentro do núcleo magnético. Por quê? Porque ele é muito forte. E é um negócio fechado. Elas só abririam, só teria o fluxo variando dentro do núcleo, se ele não for fechado. Se eu fecho ele que nem está aqui, esse fluxo vai ser o mesmo. Então, pela lei da indução, a variação do fluxo, vezes o número de espiras aqui no primário, né, vai estar associado com a voltagem que eu tenho no primário. Esses tiozinhos que tem aqui é de corrente alternada. Porque isso aqui só funciona se a minha corrente varia no tempo. E a voltagem no secundário aqui é o mesmo fluxo, a corrente, a voltagem induzida, né, vezes o número de espiras do outro. Então, a gente viu lá que se eu pego uma bobina e ponho para girar no campo eletromagnético, no campo magnético, desculpa, você gera uma corrente alternada, que varia com uma senoide. Que é, por exemplo, que você tem na tomada. A tomada é mais ou menos o que você tem. Ó, 155 volts, o seno de 60 Hz. 60 Hz, se eu ponho em frequência angular, né, seria 2π vezes 60 Hz, seria 120π radianos por segundo, que é o que entra aqui, ó, vezes o tempo. Aí, se eu for medir lá, eu não meço isso aqui, porque eu não tenho um osciloscópio para ver a onda. Eu vou medir a amplitude quadrática média. Seria 155 dividido por raiz de 2, então vai dar 110 volts. Então, se eu pego isso e ponho aqui no primário, esse primário tiver 1000 volts, aqui é a espira, e no secundário eu tiver 10, aqui eu vou medir aqui 10 vezes menos. Não, tiver 100, né? Se o secundário tiver 100 volts, eu vou medir 10 vezes menos. Eu vou medir 15 volts, 15,5 volts, com a mesma frequência. Cara, então, o cálculo do transformador é simples. Agora, qual que é a corrente? Aí depende da carga que eu tenho de cada lado. Então, o que eu posso ter na entrada? Um limitador da corrente, que vai me dizer, vai me dar uma corrente máxima que eu estou pondo. Aqui, se eu for diminuindo a resistência, eu vou aumentando a corrente. Então, quanto menor é a resistência, maior a corrente que eu vou ter aqui. Aí depende da construção física, se ela vai suportar tal corrente ou não. Qual é a potência disso? Para mim suportar mais corrente, eu posso ter a mesma razão de espiras, mas ele tem que ser maior. Então, essa é a... Bom, vamos ver uma aplicação disso? Eu quero mostrar para vocês. Aqui é um núcleo fechado, quando você faz isso, significa que o fluxo mantém. Agora, se eu pegar um núcleo aberto, eu vejo o efeito da variação do fluxo. Essa é uma das coisas que esse exemplo mostra. Deixa eu ir para o link aqui do YouTube. Esse aqui é legal, vocês vão gostar. Está lá no YouTube, depois vocês podem assistir com calma.
pôr ele para rodar aqui. Ele vai falar de indução, então o que ele está mostrando aqui? Aqui é um núcleo aberto, é um núcleo de ferro, mas será que ele não é fechado? Então significa que o campo magnético ele vai diminuindo, ele vai ser forte aqui, mas as linhas de campo vão saindo daqui, então ele vai diminuindo ao longo do comprimento. É isso que ele vai falar. Então aqui tem uma bobina e aqui tem uns anéis que ele vai descrever. Para isso funcionar, é uma corrente alternada, que nem aquela que eu pus ali, 110 volts. Aqui é a bobina, o núcleo ferromagnético, a fonte alternada ali. E tem esses anéis aqui, que um deles é cortado. Aí, olha, está mostrando o que é cortado aqui, ou seja, não vai ter corrente nele. Uma muito fininha. Então, ele está mostrando agora. Eu não sei se vocês escutam ele ou não, por isso que eu estou falando. Eu não sei se eu estou entendendo ele. Ele pôs uma bobina com uma lâmpada. Então, vocês estão vendo a luz produzida pela variação da corrente. Como é corrente alternada, ele está produzindo corrente alternada. E agora ele vai mostrar como que o fluxo varia com a distância. Você vê pelo brilho da lâmpada. Agora, se ele abaixa, a variação do fluxo é maior, tem mais fluxo lá dentro. Olha como ela fica mais brilhante. Depois ela ficando mais fraquinha lá. Por quê? Porque a quantidade de fluxo passando, ou seja, variando no tempo, é maior aqui embaixo do que lá em cima. O fato dele ter, o ponto-chave aqui para vocês prestarem atenção, o fato dele ter o fluxo variando com a altura aqui, vai permitir ver aquele efeito que eu falei para vocês, da levitação magnética. Que é o que ele vai mostrar. Só que ele vai mostrar de um jeito mais legal. Ó, ele vai pôr uma bobina. Vai lá. Aí ele ligou, ela sai voando. Por quê? Porque a corrente induzida cria um campo oposto que resiste ao campo magnético. Então, como o disquinho é leve, ele sai voando. Essa é a lei de Lenz, demonstrada com uma bobina de corrente alternada. Se ele pôr um... Lembra o experimento Lenz? Que era... Um era um circuito fechado e outro era aberto. O aberto não faz nada, porque ele não cria corrente. Isso aqui é legal. Ele está congelando. Porque a hora que você congela, você diminui a resistência. A vibração dos átomos na estrutura é menor. Olha lá. Está vendo a altura que foi? Essa diferença de altura está exatamente associada com a quantidade de corrente. Então, quanto menor a corrente, maior o campo que a corrente induzida. Quanto menor a resistência, lembra que V é igual a RI. Então, se você tem a voltagem induzida, o V constante, você divide por uma resistência menor. Não, peraí. Quanto menor a corrente, menor a resistência, maior a corrente. Então, o campo magnético produzido é maior. Se a gente pega, faz, por exemplo, um supercondutor, a corrente é muito alta.
É por isso que o pessoal fala em fazer até trem com levitação magnética. Porque a força disso é capaz de manter um peso muito grande. Agora tem uma coisa interessante que ele vai mostrar no próximo. Agora ele vai ligar e pôr o anel. Aí ele fica flutuando. A hora que ele põe aqui embaixo e liga, o campo magnético produzido é muito grande, a repulsão. Então ele sai voando. Agora, quando ele já está ligado, ele vai pôr, ele desce até numa altura que equilibra o peso com a repulsão. Então, se ele for cair mais, o fluxo é muito forte, o fluxo aumenta, então ele sobe. Então ele fica parado nisso daí. Aham, boa pergunta. Não é o campo magnético que está trabalhando. Ele está induzindo uma corrente. E essa corrente induzida é a que está gastando a energia. A força disso, parece que ele está ganhando, mas não é. Ele está é a corrente que foi produzida. Mas o campo magnético produz trabalhos. Como não? Se eu pego dois ímãs, vê a quantidade de trabalho que você tem que fazer para separar eles. A gente até calculou lá. O campo magnético não produz trabalho sobre uma carga. Ele não produz trabalho sobre carga, mas campo com campo produz trabalhos. Tanto é que se você pegar um ímã numa polaridade e for aproximando o outro, ele vai afastar. É exatamente isso. Mas foi uma boa pergunta. Lembrar isso. A gente fala que o magnético não produz trabalho. Aí que está. Entre em carga, numa carga elétrica. Tá bom? Ela tem que estar em movimento e a força que ele vai produzir é perpendicular ao movimento da carga. Bom, se a gente for continuar com essa brincadeira, essas coisas são muito interessantes. Agora você pensa, ele pôs esse anel. Ali vocês viram que ele tinha um anel grande. Se ele pôr um anel grande, ele vai ser pesado. Então ele vai descer mais, porque ele vai ter mais peso. Não é bem assim, ó. Fica vendo. Força magnética puxando para baixo, força eletromagnética para cima. Isso aí parece que ele vai cair mais, né? Porque é pesadão. Mas não caiu. Ficou na mesma altura. Sabem por quê? Alguém chutaria o que aconteceu? O porquê que ele, embora seja mais pesado, tem a mesma área, fica na mesma altura? Essa diferença de espessura, essa diferença de massa é a única diferença entre eles. Mas se ele é mais pesado, por que ele não desceu mais? Ele vai explicar. Então, o que ele está explicando, quem não entende, quando você está escutando o som, é que é o seguinte, o peso aqui, o volume aumenta com a altura, é proporcional à altura dele. Só que isso significa que a seção transversa também está aumentando, então a corrente cai. A resistência é menor, a corrente induzida vai ser maior.
corrente induzida sendo maior gera um campo magnético maior. E como o peso é proporcional ao volume, à espessura, né? E a corrente cai inversamente com a espessura, ela se compensa. Então você mantém a mesma coisa. Bom, eu acho que tinha mais coisa para me falar. Eu só vou... O que ele está mostrando ali, basicamente, é a lei da indução, né? Que o campo induzido, a corrente induzida, sempre que um campo oposto. E mesmo ela sendo alternada, ela está alternando um anel também. Agora, a última coisa que ele vai mostrar aqui, que é também interessante, para vocês pensarem um pouco. Se ele coloca uma muito fina, a resistência, não tenho corrente suficiente na seção transversa dela para produzir campo magnético. Mas agora, se eu coloco a outra, ela sobe, ela se junta. Vocês sabem por quê? Isso eu não vou explicar, não. Vocês quebram a cabeça para tentar entender. Quem não conseguir, depois pergunta. Então, vamos voltar para a aula. Já está na hora de terminar. Então, eu fiz isso. Aqui tem 2 exercícios bem simples para se fazer alguns cálculos, né, só para ver se vocês entenderam essa variação de corrente no tempo. Vocês tentam fazer lá, acho que já está tarde agora, se vocês tiverem alguma dúvida disso, eu falo na sexta-feira. E a última coisa que eu vou falar é do que a gente vai ver na próxima aula. Primeiro, aqui tem uma coisa interessante, olha. Esses são 2 circuitos conectados simplesmente pela indutância mútua deles. Então, isso representa um caso geral. Eu tenho um indutor que está produzindo um campo magnético aqui, e esse campo magnético está sendo sensível pela bobina do outro, pelo outro circuito. Então, a hora que eu calculo, faço o balanço de voltagem nesse circuito, seria o quê? O V da bateria, a queda de potencial no resistor, a força eletromotriz induzida nessa bobina, mais o termo de indução, né, força eletromotriz, pelo outro circuito que está próximo. Produziu isso aqui. Então você vê que a variação de corrente no circuito 2 está produzindo uma componente de força eletromotriz no circuito 1. Se eu aumentar a distância entre eles, isso vai para 0. Mas agora, nesse circuito 2, eu não tenho fonte. Tem uma fonte de voltagem aqui. Tudo que vai existir aqui é a força. A única corrente que vai ter aqui vem da indutância mútua. Então, ele só vai ter corrente aqui pela força induzida, que é simplesmente a variação de corrente vezes a indutância mútua. E isso que vai me dar a perda de potência aqui, nessa resistência 2, que é o R2 e 2, e a autoindutância aqui. Então, essa é só para vocês terem ideia de como que é feita os termos que eu preciso levar em conta se eu for considerar o efeito do campo magnético de um circuito do outro. Isso não é como um transformador. Se eu tenho um transformador, é diferente. Eu tenho o mesmo fluxo, eu só tenho a variação
a diferença de voltagem. E o que a gente vai ver na próxima aula, na verdade, é como abordar o circuito RLC. Seria isso, uma resistência, passa por um indutor e depois tem um capacitor. Se eu pôr corrente estacionária, isso só tem corrente transitória ali, depois ela para. Mas se eu pôr uma corrente alternada, eu tenho uns efeitos interessantes a ser considerados aqui. Tá? E é isso que a gente vai discutir. O que é legal disso é que, se vocês lembrarem da aula mecânica, vocês provavelmente viram oscilações. É o oscilador forçado amortecido. Vocês chegaram a ver isso? Me dá um feedback, porque eu já sei mais ou menos como é que eu vou fazer na aula que vem. Se isso é uma coisa que todo mundo viu. Eu sei que tem pouca gente na sala aí, mas tentem me responder. Ah, vocês viram isso? Tá, legal. Então, vai ser fácil para vocês acompanharem essa parte, porque as equações são análogas. É como se o indutor fosse a velocidade e o capacitor fosse a energia potencial. Então, tem energia cinética, potencial, e o R é o amortecimento. Então, você vai ver a energia indo de um para o outro, do indutor para o capacitor, e se o R é grande, eu tenho o amortecimento, da oscilação de um para o outro, que dissipa a energia. Então, as equações são análogas, é o mesmo tratamento. Então, vai ser fácil vocês entenderem qual é o comportamento do circuito RLC, que é o mínimo do mínimo que o físico precisa saber sobre circuitos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ajudado vocês a compreenderem os temas que a gente está abordando. E, por favor, se vocês tiverem notado alguma coisa que ficou faltando nos meus slides, vocês me avisem. Qualquer dúvida, vocês perguntam, que eu tento deixar lá no Moodle as coisas mais corretas possíveis. Bom, é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Se não tiver, tranquilo. Boa noite para vocês. Até quarta-feira. Valeu, pessoal. Obrigado. Essa pergunta a respeito do forno de indução, eu tenho a impressão que o forno de indução gasta menos. Não sei. Eu sei que na internet tem bastante comparação sobre isso. Se você pesquisar, você vai achar a resposta. O que eu sei é que o forno de indução é mais seguro. Porque se você tem um forno por resistência que aquece, você tem uma superfície muito quente. Eu mesmo já me queimei em forno de resistência elétrica. Porque a hora que ela está aquecida, tudo bem, você vê que ela está vermelha. Mas depois que você desliga, daí a pouquinho, ela não fica mais vermelha, você esquece que está quente. E às vezes esquece, você põe uma coisa de plástico em cima e o negócio derrete. O forno de indução, não sei se compensa energeticamente, mas em termos de segurança, ele é bem mais seguro. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a vocês aí. E espero que vocês tenham aproveitado. Boa noite para todo mundo aí. E até quarta.